Paz e graça, irmãos. Amém? Irmãos, eu vou continuar onde o pastor parou. Perdão, foi o pastor ou foi o Felipe? Pastor ou Felipe? Pastor, né? Isso, o último que pregou em João, né? João capítulo 20, o verso 19 ao 23. Eu vou estar lendo. João capítulo 20, o verso 19 ao verso 23. Diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esses são os versos. Irmãos, eu quero começar com uma introdução. O título para essa mensagem é o que está na maioria das Bíblias, nas epígrafes, que diz a aparição de Cristo aos seus discípulos. E é disso que vai tratar. Os irmãos vão ver durante o longo da exposição, de forma bem resumida, mas Jesus, outrora, já tinha aparecido a alguns dos seus conhecidos. Mas agora, de uma forma bem específica, de uma forma bem especial, pela primeira vez, Jesus vai aparecer para uma quantidade de gente considerável. E eu digo aparecer após a sua ressurreição, no mesmo dia a qual ele ressuscitou. Então, uma introdução eu coloquei assim. A notícia de que Jesus estava vivo começou a espalhar-se entre seus seguidores, primeiro timidamente, depois com entusiasmo. Nem mesmo seus discípulos creram nos relatos, e Tomé exigiu provas. Mas em todo lugar onde as pessoas eram confrontadas com a realidade da ressurreição de Cristo, sua vida era transformada. Na verdade, essa mesma experiência transformadora encontra-se à nossa disposição hoje. Ao contemplarmos os versos dessas passagens, veremos as mudanças ocorridas na vida dessas pessoas. Convém então perguntar a nós mesmos: tive um encontro pessoal com Cristo ressurreto? Ele transformou minha vida de fato? E assim eu introduzo a mensagem. Nós vamos ver que pessoas que viviam de uma forma, não vou detalhar a vida dos discípulos, os irmãos conhecem como eles eram, pescadores, talvez humildes, não, como diz a confissão, né, não pecadores e anos maduros, mas réprobos, pessoas que não conheciam a Cristo, talvez não réprobos, mas pessoas que não conheciam a Cristo e não tinham suas vidas transformadas. Porém, aqui nós vamos ver pessoas que tiveram um encontro com o Cristo ressurreto, a qual causou espanto, a qual causou uma alegria, causou suspense, causou medo, porque viram Cristo ressurreto. Eu acredito, irmãos, que isso é uma grande pergunta que nós já devemos começar antes de irmos para os versículos. Algo a qual os versículos nos confrontam, e eu vi isso até no comentário de um teólogo, eu acho que os irmãos devem já ter, alguns ouviram falar do Wisber, como que é? O Henry Wisber. Ele introduz assim, eu achei muito interessante, porque de fato o texto, se ele for permeado, a gente nos confronta, como o próprio pastor nos confrontou na mensagem passada, mais ou menos desse jeito, se nós já tivemos um encontro com Cristo ressurreto. E de fato, esse contexto continua, porque mais uma vez Jesus vai aparecer para os seus. Mas vamos com isso em mente, e agora vamos para os versículos. Verso 19 diz: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês.
Note a ênfase que é dada ao dia específico em que Jesus apareceu aos discípulos, com exceção a Tomé. João podia ter escrito, ao cair da noite do primeiro dia, mas ele é muito mais específico. Está claro que ele quer enfatizar que esse não era um outro dia, senão o primeiro dia da semana. Os irmãos vão perceber que lá no versículo 1 do capítulo 20 mesmo, o apóstolo já tinha colocado que era o primeiro dia da semana. Mas note que ele quer dar ênfase de novo que este é o primeiro dia da semana, para que nós não venhamos confundir ou hesitar de que Jesus apareceu no mesmo dia da ressurreição. Isso é algo importantíssimo para nós. Cristo fez questão de aparecer no mesmo dia a qual ele saíra do túmulo. E talvez isso não tenha muita importância agora, mas nós vamos ver que isso tem uma importância, porque se trata de Cristo não deixou os seus por muito tempo angustiados, ou por muito tempo com dúvidas. E isso ele faz conosco. Aqueles que são seus, ele não deixa muito tempo com dúvida, como nós exaltamos isso aqui agora há pouco na EBD, né? Cristo cuida da sua igreja, Cristo cuida dos seus, e não deixa muito tempo os seus atordoados. Talvez ele trate cada um com um tempo mais longo, mas geralmente não é assim. E uma das questões, eu acredito que o apóstolo tem destacado, é essa questão de dar ênfase de que Jesus apareceu exatamente nesse mesmo dia. Então ele começa dizendo, ao cair da noite disse, isso já marca o dia como sendo o primeiro dia, à luz do contexto do verso 1 do capítulo 20. Mas ele não está satisfeito com isso. Ele não está satisfeito apenas em dizer lá no verso 1 que era o primeiro dia da semana. Então ele prossegue dizendo, desse dia, o primeiro da semana. O Novo Testamento, em toda parte, ressalta o dia da ressurreição de Cristo como sendo o principal entre os dias da semana. Irmãos, até hoje existem igrejas, eu acredito que até nós temos esse costume um pouco cultural de considerar o domingo como o principal dia de culto. Isso vem de uma tradição cristã muito antiga, de considerar a igreja que só fazem culto no domingo. Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão descobrir. Por conta dessa ênfase que as próprias Escrituras dá. Eu não vou passar por todos, mas existem, depois se os irmãos quiserem consultar, existe Mateus, eu tenho aqui, os irmãos podem me perguntar, tem Mateus 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, João capítulo 20, versículo 1, 19 e 26, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16:2 e Apocalipse 1:10, que é um clássico que vai dizer que no primeiro dia da semana não é apenas o primeiro dia da semana, mas é o dia do Senhor. É por isso que é muito importante. E por que o dia é o dia do Senhor? Exatamente pelo fato de Cristo ressuscitar nesse dia. E veja só a intenção de João, de nos doutrinar, de nos explicar o quão importante é esse dia, o primeiro dia da semana. Porque eu acho que os irmãos sabem, quem escreveu o Apocalipse é o mesmo apóstolo. E aqui ele chama o primeiro dia da semana como o primeiro dia da semana. E dá ênfase 2 vezes, pelo menos nesse capítulo. E lá, Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, ele vai exaltar esse dia como sendo o dia do Senhor. Mas o que tem de tão importante nesse dia? O próprio relato vai nos mostrar. Cristo ressurgiu dentre os mortos. Cristo ressurge dentre os mortos. Não é nada místico, não é nada estranho, essa palavra não é nada místico, mas é algo surpreendente. Cristo ressurgir dos mortos. Nós vamos ver que isso vai causar algumas coisas. Jesus, então, ele vai aparecer ali aos discípulos. Neste momento, tanto Maria Madalena, como possivelmente o discípulo amado, que é citado no verso 8 do capítulo 20, já tinha testemunhado da realidade da ressurreição de Cristo. Possivelmente, João. Os discípulos, porém, continuaram trancados atrás das portas por medos dos judeus. Para esse medo inspirado pelas autoridades judaicas, pensamos especialmente no Sinédrio. Irmãos, eu vou passar com os irmãos bastante pela Bíblia hoje. Põe no capítulo 7 o verso 13.
Olha o que diz aí. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Capítulo 9, verso 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E por fim, põe no capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a... É isso mesmo? 19:38, desculpa, 19:38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus, com a permissão de Pilatos. Então, se a gente for perguntar para o texto assim, peraí, por que eles estavam trancados em uma casa? E por que eles estavam com as portas trancadas e com medo? Os irmãos já têm provavelmente a resposta. O que lhes causava possivelmente um grande medo era o sinédrio, era os judeus, ou principalmente a liderança judaica. Porque nós sabemos ainda que, de forma geral, os judeus ainda aqui, nesse momento, possivelmente não tinham se rebelado contra a igreja. E eu nem sei exatamente se ele tinha se rebelado, eu acredito que não, enquanto João escrevia essa carta. Porque se tivesse isso ocorrido, João talvez tivesse destacado aqui, diferentemente quando ele escreve Apocalipse. Mas tenham isso em mente. Por que eles estão ali? Medo do sinédrio. As autoridades tinham conseguido que Jesus fosse morto. Será que os apóstolos seriam os próximos no programa de destruição deles? O lugar exato onde os discípulos se reuniam não é especificado. Lá no capítulo 12, no verso 12 do livro de Atos, abre lá comigo rapidinho. Vou tentar ir mais devagar para fazer mais sentido. Verso 12 do capítulo 12 do livro de Atos. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Os teólogos, especificamente William Hendricks, se eu não estiver enganado, ele vai dizer que possivelmente a casa onde eles estavam ali reunidos e trancados e fechados e com medo dos judeus, eram provavelmente a casa dessa Maria, mãe de João, chamado Marcos. Mas é apenas especulação para que os irmãos se situem aqui no contexto histórico. Então, 3 coisas. Dia do Senhor, dia importantíssimo. Outro ponto importantíssimo que o texto vai mostrar. Medo dos judeus, medo do sinédrio. E por fim, aqui ainda dentro, tratando de contexto histórico, possivelmente na casa dessa Maria, mãe de João, chamado Marcos. E uma coisa, irmãos, não é difícil entender o que fizera com que eles se reunissem. Houve tantos acontecimentos estranhos e experiências maravilhosas nesse dia, que uma reunião se fazia necessária. Jesus já havia aparecido a Maria Madalena, as mulheres e a Clopas, mais seu companheiro, e a Pedro. Pedro e João, e também as mulheres, estiveram dentro do túmulo. O que eles viram era maravilhoso demais para ser expresso em palavras. Na verdade, não surpreende que os discípulos buscassem a companhia uns aos outros nessa noite de domingo. Veja só, eu meditando nisso, eu pude perceber algo maravilhoso que acontece conosco também. Nesse dia, irmãos, aqui com os discípulos haviam acontecido tantas coisas estranhas, coisas maravilhosas, coisas como a ressurreição de Cristo, coisas como as mulheres chegarem no túmulo e não encontrarem ele lá, coisas que causaram um espanto, coisas que deixaram eles atônitos. E eu fiquei me perguntando, no dia do Senhor, no dia da ressurreição de Cristo, foi isso que motivou eles ficarem ali, juntos, reunidos? O medo e também o espanto. E uma pergunta que me vem: o que é que nos faz ficar reunidos no domingo?
o que nos motiva a ficar reunido no domingo? Parece uma aplicação um pouco vazia e sem contexto, mas se nós pensarmos um pouco, existiu uma motivação para eles estarem ali e a igreja começar a se estabelecer no primeiro dia da semana. Agora a pergunta é, nós nos reunimos pela mesma motivação? Ou a história nos divide dos primeiros cristãos? A motivação de eu estar aqui é pela ressurreição de Cristo? A motivação de eu estar aqui é pelo Cristo ressurreto? Porque se não for, você já pode fazer na sua própria mente e no seu coração a própria distinção. O que nos motiva de fato é esse Cristo ressurreto. É o espanto de ver alguém que estava morto e foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Porque nós já temos os relatos, nós já entendemos como que isso ocorreu, assim em partes, pelo menos. Agora, isso que eu fiquei pensando, irmãos, o que motivou eles também, claro, tem o medo, tem o contexto do medo, mas estavam ali, eles podiam estar conversando sobre o Cristo ressurreto. E é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos em nossos corações. E algo interessante, falando deles ainda, nem o relato de um túmulo vazio, nem a confissão de aparição pessoal se mostra convincente, pois aqueles podiam ser atribuídos aos depredadores de sepultura. E há também há alucinações. Irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui? A forma que eu escrevi fica um pouco... Mas eles estão reunidos ali e com dúvidas. E o Cristo? Eles escutam um relato de mulheres falando para eles que o túmulo estava vazio. Mas você acha que talvez eles não pensaram, poxa, essas mulheres estão alucinando? Ou essas mulheres não estão muito bem? Se nós estivéssemos lá, você creria? Aqui hoje, você crê? Essa é a pergunta. Entende, irmãos? Não houve qualquer mudança decisiva na vida desses homens, até que Jesus entrasse em cena. Entendeu? Veja quem é Cristo. Irmãos, aquelas mulheres correram, olha, nós vimos, o túmulo está vazio. E uma aplicação? Sabe, somos pecadores, nós pecamos o tempo todo. Mas por que não ocorre nada aqui? Arrependimento, fé, uma tentativa. Eu acho que o problema está aqui, irmãos. Cristo precisa entrar em cena ainda para alguns. E isso não tem problema nenhum. Porque se fosse de forma diferente, não seria por graça, seria por obras. O que eu estou querendo dizer? Irmãos, que o texto deixa claro que simples especulações de uma possível ressurreição não mudou a vida de nenhum deles. Não mudou a vida deles saberem que Jesus saiu do túmulo. Aquelas mulheres foram correndo contar. Nós vimos isso. Não mudou a vida nem daquela mulher que viu ali e pensou que ele era um jardineiro. Porque os irmãos, nós vamos ver mais para frente que Jesus vai explicar as escrituras para eles, então eles vão cair em si. Não muda. Irmãos, e quanto tempo e quantas experiências nós temos para saber que não basta estar em uma igreja, para saber que minha vida só mudou e só mudará quando Cristo entrar em cena. Quanto tempo muitos de nós nos tivemos no engano, crescemos em igrejas, e tudo só mudou quando Jesus entrou em cena. E não foi diferente com esses discípulos.
Se espantem, agora fazem uma ligação. A mesma experiência que podemos ter hoje é a experiência que eles tiveram lá. E o mesmo Cristo ressurreto que vai aparecer lá é o mesmo Cristo ressurreto que pode aparecer em nossas vidas, de uma forma espiritual. Não houve qualquer mudança decisiva até que Jesus mesmo pudesse estar no meio deles, corroborando assim com uma informação subjetiva, com uma experiência subjetiva. A subjetividade aqui, eu quero explicar, é algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, consistindo num tema que cada indivíduo pode interpretar da sua maneira, que é subjetivo. Dessa forma, a subjetividade humana pode dizer respeito ao sentimento de cada pessoa como uma opinião sobre determinado assunto. E o que isso aqui tem a ver? O que aquelas mulheres disseram. Por que eles não creram? Olha, o que vocês estão falando é subjetivo. Vocês disseram que o túmulo estava vazio, mas eu não vi. Eu não o toquei, eu não vi ainda ele aparecendo. Então é muito subjetivo. Entende? Por que para muitos a mensagem do Evangelho ainda é muito subjetiva? Porque Cristo ainda não entrou em cena. Cristo ainda não habita. Para que então caia a ficha. E isso é, irmãos, isso é maravilhoso, porque como isso exalta Cristo? Percebe? Somente quando Cristo entra em cena, teve mudança. Quando Cristo, não pastor A, não pastor B, não presbítero C, não diácono D, F, igreja, denominação, quando Cristo entrou em cena. E isso é maravilhoso. Porque se isso nós refletimos, isso exalta Cristo. Só quando Cristo entrou em cena. Então, de repente, Jesus apareceu e ficou no meio deles. Mas como isso foi possível se as portas estavam trancadas? As portas aqui, que está no plural, refere-se talvez ao portão da casa e à porta da sala na qual estavam reunidos. Mas pode também indicar as duas portas de duas folhas que formavam um único portão. A pergunta de como esse súbito aparecimento fora possível, todos os tipos de respostas já foram dados durante a história. Como que Jesus apareceu lá dentro? Algumas dessas respostas devem ser rejeitadas de imediato, como por exemplo, Jesus estivera escondido na sala. Ele esgueirou-se para dentro quando os dois homens de Emaús entraram. Porque eu não sei se os irmãos já leram, eu não lembro se é no relato de Lucas que está, mas Jesus, antes de entrar ali em cena, ele estava no caminho de Emaús com aqueles homens. Então há quem diga que ele entrou ali, na hora que eles entraram ali dentro daquela casa, ele meio que se esgueirou, se baixou e entrou para dentro ali. Mas não é verdade. Ele entrou pela janela, ele desceu pelo telhado, etc, etc, etc. Especulações de como Jesus poderia ter aparecido ali dentro daquela casa. Aqueles que acreditam que a natureza humana de Cristo estava agora de posse das qualidades da natureza divina, respondem que essa natureza humana se tornara então onipresente. Uma outra especulação, e a mais perigosa de todas que eu acho, porque se a gente pensar de maneira racional, nós vamos chegar na conclusão, pelo poder de quem Cristo era, nós sabemos, racionalmente pensando, que ele tinha poder suficiente para entrar ali. Podia ter uma muralha de 100 metros de grossura, sei lá. É Cristo. Só que o problema está aqui, alguns pensamentos, irmãos, e isso aqui é herético. Há quem diga que Cristo ele foi humano até a morte. Quando ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, a divindade passou a habitar em Cristo. E se fundiu e se misturou com Cristo. Então Cristo, aquele homem, se tornou onipresente. Percebem a contradição? Por quê? Porque era um homem. Entendeu? Não acreditamos que nem no estado de humilhação, antes da sua morte, no estado da sua morte, e nem no exaltado, na sua exaltação, as duas naturezas podem confundir-se ou fundir-se. Então é mentira.
de modo que um a partilha das qualidades da outra. Nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo deve ser reconhecido em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, bem como indivisibilidade e inseparabilidade, que isso foi decidido no Concílio de Calcedônia. E o que eu estou querendo dizer? Antes e depois, Cristo continua com suas duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, sem se misturar e sem se separar totalmente. O termo correto seria indivisibilidade e inseparabilidade. E com isso eu quero dizer, como alguns conhecem, o nome de união hipostática. É isso aqui nos basta. Mas eu sei que isso dá curiosidade. E além do mais, as palavras, aqui o termo que é usado no versículo, veio Jesus, são mais bem interpretadas literalmente. Ele não apenas, aqui refutando ainda essa heresia que diz que a divindade veio depois. Ele não apenas se pôs subitamente no meio deles, mas ele de fato veio e ficou. Se Jesus veio e ficou no meio deles, então ele não estava no estado de onipresença, porque ele estava ali. Ele não estava lá ao mesmo tempo que ele estava ali. Então só isso aqui já derruba essa heresia. Se sua natureza humana fosse onipresente, ele não teria de vir, a menos que sua vinda fosse tomada no sentido metafórico. Isso não corrobora com a narrativa, que está no sentido literal. A pergunta, mas como é possível que Jesus, que não era um mero fantasma, mas possuía um corpo real, embora um corpo ressurreto, viesse e ficasse quando as portas estavam trancadas? Então vocês estão esperando a resposta. Tudo bem, se não é isso, o que é então? As Escrituras não dão a resposta. Algum dia nós iremos entender. Colocando isso de um modo diferente, se poderia dizer também, o corpo ressurreto tem qualidades diferentes daquelas que tem o corpo pré-ressurreto. Isso aqui nos basta. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. 1 Coríntios 15, verso 42 ao 44. Olha o que as Escrituras dizem. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Irmãos, e a Escritura se cala aqui. Cristo está sempre no seu estado de união hipostática. Então por que Cristo conseguiu, sendo que antes ele não fazia isso? Irmãos, o corpo glorificado de Cristo, o máximo que podemos chegar é dizer o seguinte: esse corpo, no estado de glorificação, ele tem qualidades a qual o corpo normal não tem, mas que é incompreensível para mim. Isso me basta, porque isso está somente, irmãos, no poder de Deus para compreender. Mas isso me basta, e fique só nisso. Mas claro, irmãos, isso não é uma resposta à pergunta. Mas onde as Escrituras se calam, nós nos calamos. E ainda nesse verso ele diz assim: paz seja com vocês. Evidentemente, esse encontro se assemelhava e se distinguia de seu último encontro no cenáculo. Nos dois casos, ele ortogara a paz. Lá no capítulo 16, que é um texto importante para a gente compreender todos os versículos, toda a passagem, o que ele tem para nos ensinar. Capítulo 16, o verso 16 ao 33, eu irei ler para os irmãos. Diz assim, a partir do verso 16, do capítulo 16. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e me verão, e um pouco mais me verão de novo.
E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que eles desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mas um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Jesus aqui, irmãos, dá uma pausa aí no verso 20. Ele está falando exatamente disso. Ele iria para a cruz, morreria, eles se lamentariam, mas depois de um tempo eles se alegrariam. Continua o verso 20. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas eu lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amarão e crerão que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, os discípulos disseram: agora está falando claramente. Eu até grifei isso daqui, porque é interessante, né? Eles falaram assim: agora nos falou claramente. Dá a entender que eles mas não entendeu nada, você viu? Não entendeu nada. Então os discípulos disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabemos todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Então respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixaram sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. E o verso 33 aqui está, importantíssimo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui, o que estava acontecendo? Jesus estava predizendo o que iria acontecer após a sua ressurreição. A paz que somente está em Cristo, eles receberiam. E veja só o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, verso 1. Eu disse que os irmãos iam abrir a Bíblia. Romanos, capítulo 5. E veja só de que paz que ele está falando. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E só o verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Nem precisava o verso 3, só ter o verso 2. Mas o verso 1 e o verso 2, irmãos, aqui está a resposta. Claro que se nós formos pegar somente a frase no sentido literal, paz seja convosco, nós estamos falando de um shalom, que seria no hebraico a ideia de paz, como nós nos cumprimentamos. Mas volta para a cena. Jesus entra subitamente. Há homens que no Evangelho de Lucas que relata esse mesmo texto, nós já vamos lá. Eles estão perdidos. E chega Jesus e diz: paz seja convosco. Parece crente, né? Quando está atribulado, chega outro: paz, irmão. Mas não, é mais do que isso. É muito mais do que isso. É uma paz que crente não pode dar. É uma paz que o crente recebeu, porque Cristo deu. Cristo deu. Uma justificação somente pela fé. Uma paz. Uma paz que somente Cristo dá e o mundo não pode dar.
mas isso vai ficar mais evidente conforme nós vamos passando. O verso 20 diz assim, eu vou ler ele na íntegra aqui, depois eu vou dividindo. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Mostrou-lhes as mãos e o lado, como prova da vitória que tornara a verdadeira paz uma possibilidade. Ele permanecia sendo Jesus, um homem com um nome histórico, mas era o Senhor, uma figura divina, digna de culto. Embora a congregação pudesse ver aquele cujas feridas continuavam visíveis, ele, no entanto, ele aparecia e desaparecia à vontade. Estes fenômenos sugerem que eles não encontraram nada mais, nada menos do que aquele que fora o Jesus terreno, mas que eles estavam aprendendo a viver com ele numa presença espiritualmente permanente. O que eu quero dizer com isso? Jesus entra em cena e uma das provas a qual ele quer lhes dar de que é ele mesmo é mostrar as suas feridas, mostrar as suas mãos, mostrar o seu lado e muito provavelmente o esquerdo, mostrar os seus pés, segundo o relato de Lucas. Para que isso? Para dizer, não sou um fantasma, sou eu, Jesus. E dizendo isso, ele vai mostrar as mãos e o lado, certo? Muitíssimo se acha implícito nessa afirmação. E eu quero pôr 4 pontos aqui. Primeiro, a pessoa que está de pé, primeiro ponto aqui importante que a gente vê nisso, em Jesus mostrar quem ele é, a pessoa que está de pé no meio do pequeno círculo é realmente Jesus. Não é nenhuma outra pessoa. As marcas de suas mãos, onde os pregos foram fincados, e as cicatrizes em seu lado o identificam. 2. Essa pessoa tem um corpo real. Ela tem mãos. Ela mostra o seu lado, provavelmente o lado esquerdo. 3. Não era apenas o Espírito de Cristo que se levantara do túmulo, como os liberais ensinam, mas o corpo também. Tratava-se realmente de uma ressurreição corporal. 4 e último, a paz pronunciada sobre os discípulos, não só pronunciada, mas de fato dada, era real. Ela fora comprada por um preço. Irmãos, os irmãos vão falar, mas o que tem a ver essa paz que eu não entendi ainda? Quando mais para frente os irmãos vão entender. Que nós, irmãos, vejamos suas mãos e seu lado. Então, que meditemos e adoremos a Cristo. O que Jesus estava querendo ensinar? Claro que era ele mesmo, óbvio. Mas o que podemos aprender? Porque Jesus, agora ele vai desaparecer, certo? Ele desapareceu, apareceu de novo, depois desaparecia, aparecia de novo. Possivelmente queria ensinar a eles uma relação com ele espiritual contínua, sem a pessoa dele. Podemos talvez inferir isso, só uma inferência. Mas partindo dessa inferência, e partindo do fato de que Cristo, nós não vemos ele hoje corporalmente, mas cremos nesses fatos, nós os vemos pela fé, e a partir disso, nós podemos meditar no que aconteceu, então adorar esse Cristo ressurreto. Ficou um pouco difícil para os irmãos entenderem? O fato é, crendo nos relatos históricos, crendo no Cristo ressurreto, o que estava acontecendo com os discípulos ali? Uma nova experiência que eles nunca tiveram com Cristo, com o corpo ressuscitado. Nós nunca vimos o Cristo ressuscitado, certo? Não tem nenhum Joseph Smith aqui dizendo que viu, né? Não. Paulo foi o último em aparição. Mas o que cremos é nesse Cristo que aparece nas Escrituras, pressupondo que cremos na inspiração das Escrituras. Percebe? Logo dizemos pela fé que cremos na palavra de Deus, e se cremos na palavra de Deus, cremos no relato do Evangelho, e se cremos no relato do Evangelho, cremos no Cristo ressurreto. Entendeu? Então faz sentido toda a experiência que os discípulos passaram hoje para nós.
Porque apesar de não vermos esse Cristo ressurreto, temos experiências espirituais com o Cristo ressurreto na conversão, na santificação e no futuro na glorificação, quando veremos face a face. Viu? Os irmãos pensou que eu ia falar heresia, não é heresia não. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Algo importantíssimo desse outro verso. E Lucas vai fornecer o comentário sobre essa passagem em João. O próprio Lucas, lá no relato dele. Os discípulos não se alegraram de imediato, como aparece aqui em João. Primeiro eles, quando o viram de pé, tão de repente ficaram com medo. Pensaram que estavam vendo um espírito ou um fantasma. Então Jesus, com terno amor, disse: por que vocês estão perturbados? Lá no Evangelho de Lucas está registrado isso. E porque sobem dúvida no seu coração? Vejam minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpem-me e verifiquem, porque um espírito não tem carne nem ossos, como veem que eu tenho. Eles então, a partir disso, se regozijaram. Não obstante, ainda não acreditaram por causa da alegria. Lucas 24, 41. Então Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E veja, irmãos, é isso aqui que é o relato onde eles vão passar a crer. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus diz: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e o comeu na presença deles. Jesus então repetiu as palavras que foram ditas anteriormente. Quando, então, finalmente acreditaram sem mais dúvidas, era porque não tinham mais nada para fazer. Cristo mostrou quem ele era, e a comer o peixe, eles não tinham como mais hesitar que era o próprio Cristo ressurreto. Percebe? Por que nós hesitamos então em crer em Cristo? Entende, irmãos? Cristo já deu todas as provas de quem ele é. Todas, irmãos. E nós que gostamos de ser racionais, lógicos, ele comeu peixe. Ele estava com as marcas, e ainda está. E que devemos ser racionais e lógicos, óbvio. Mas veja, não tem o porquê não crer. De fato, é obstinação quando nós não cremos em Cristo. Essa é a pergunta que nós devemos fazer em nosso coração. Irmãos, eles só creram quando não tinham mais nada para fazer. Não tinha prova, não tinha mais o que fazer. Então eles creram. E nós vamos esperar até quando? Eu digo nós mesmos, eu. Porque até quando vamos lutar contra o Cristo ressurreto? Contra a sua palavra? Contra quem ele diz quem é? Irmão, quem ele diz quem ele é porque é quem ele é o que ele disse é. Ele é de fato o Cristo ressurreto. Creiamos nisso, irmãos. Vençamos o pecado pelo poder de Cristo. A culpa que te perturba, a dúvida que te perturba, olhe para Cristo, meu filho. Não espere uma mensagem especial do pastor. Não espere uma mensagem especial de avivamento por fulano X. Ok, nós não cremos em profetadas, em profecias, cremos na palavra de Deus. E até quando Cristo vai falar por sua palavra e nós vamos continuar rejeitando? Está entendendo? E quando eu digo rejeitar, irmãos, eu não estou aplicando no âmbito moral aqui. Mas isso nos cabe, mas eu estou aplicando no crer no Evangelho, crer no Cristo ressurreto. Você acha que aqueles homens não ficaram perturbados? E se Cristo se foi? E minha culpa? E meu pecado? Está entendendo? Por que nós não conseguimos solucionar a nossa culpa com o pecado? Porque nós não estamos olhando para o Cristo ressurreto, que morreu e está vitorioso. Veja como esse texto exalta Cristo. Irmãos, aqueles homens estavam ali
perturbados. Ficaram com medo quando Cristo apareceu. O texto não diz que primeiro eles ficaram alegres. E eles vão ficar alegres, nem vai crer. Só depois que Jesus come o peixe, eles então creem. Então, creia. Creia em Cristo. Irmãos, e crescer na fé é crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nenhuma passagem da Bíblia diz assim, olha, vocês vão crescer em fé quando vocês começarem a ser mais moralistas. E muito menos libertinos. As Escrituras é bem clara. Nós cresceremos quando olharmos e fitarmos nossos olhos na pessoa de Cristo. Irmãos, pecado nenhum que cometermos terá força. Dúvida nenhuma que tivermos terá êxito. Se surgir dúvida, o Cristo ressurreto que olharmos, irmãos, seremos curados. 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 A nossa apatia espiritual se dá pelo fato de não olharmos para quem Cristo é, de fato. Quem é para o Cristo? Eu digo olhar para Cristo, irmãos, não é buscar em sistemática, dividir, né? Vamos fazer uma equação de quem Cristo é aqui. Não. Olhar para a mensagem do Evangelho. Olhar para o que as Escrituras dizem quem Cristo é. O Cristo que padeceu e ressuscitou. E isso nos basta. Isso nos basta. Nos basta. Nos basta. Quando olharmos para o Cristo de fato bíblico, que as Escrituras narram, o poder do pecado perderá força. Por que nós lutamos com o pecado e não vencemos? Pode ver. Faz uma análise. Por que temos pensamentos malignos e não vencemos? Por que temos atitudes malignas e não vencemos? Irmãos, eu digo isso por mim. É porque nós não estamos olhando para Jesus. Para a cruz e para esse Cristo ressurreto. Porque não tem força, irmãos. Nós não temos força para lutar contra a lei. Nós não temos força para lutar contra quem somos no estado caído. Mas Cristo ressurreto, Ele tem poder. Ele. Olhe para Ele. É maravilhoso isso. Não é uma lei que vai te tirar a culpa. Não fique tentando se encaixar apertado e falar assim, eu vou para o céu porque eu estou fazendo isso. Não! Não. Olhe para Cristo. Entende, irmãos? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Ele é demais. Com toda a reverência eu digo isso. Olhe para Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Não fiquem tristes, mas fiquem alegres. Por quê? Porque Ele ressurgiu dos mortos. Ele ressurgiu dos mortos. Ele ressurgiu dos mortos. Nós poderíamos parar aqui. Ele ressurgiu dos mortos. Apocalipse diz que Ele está no meio da sua igreja. Ele não está distante. Entende? O verso 21 diz: novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, e eu os envio. A todos os presentes Jesus, aos 10, aos homens de Emaús e aos outros, Jesus repete, paz seja com vocês. Não é estranho que ele tenha repetido essas palavras, paz seja com vocês. Seu aparecimento repentino tinha causado alarme instantâneo em seus discípulos, embora o medo tivesse diminuído. Tendo a alegria tomado seu lugar, conceder paz aos presentes poderia justificar a sua repetição. Então a pergunta que nós fazemos ao texto é por que Jesus repete outra vez, paz seja com vocês? Talvez porque... Sabe quando às vezes nós temos que ouvir 2 vezes para entendermos? Entende? Cristo está constantemente dizendo, olhem para mim e terão paz, para o meu poder e terão paz, para quem eu sou e terão paz. E talvez Jesus falou pela primeira vez, Pai seja convosco, que aqueles discípulos ainda ficaram tristes com medo, se alegraram. Irmãos, você pode se alegrar e ainda não crer, como aparece aqui. Mas o fato é olhar para Cristo e ter paz. Paz. Percebe? Cristo não prometeu medo.
Cristo não prometeu alegria, nós lemos o verso que antecede, lá, aquele que a gente lemos. E nem prometeu alegria. Mas não é só alegria, né? Uma paz. Uma paz que só Cristo dá. Então não é estranho Cristo repetir isso. Talvez ele tivesse que dar ênfase. Agora que não mais agia como o encarnado enviado ao mundo pelo Pai, ele os enviava numa espécie de continuação viva de seu ministério terreno. Lá na oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17 de João, ele vai dizer assim, no capítulo 17, verso 18: assim como me enviaste ao mundo, Jesus orando a Deus, Pai, assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Até então os discípulos tinham sido concitados a amar uns aos outros como ele os amara. Os discípulos vão ser aqui chamados por Cristo e vão ser enviados. Antes de serem concitados para serem enviados, Cristo, e o Filipe pregou nesse texto, lá no capítulo 15, verso 12, se eu não estiver enganado, foi o Filipe. Capítulo 15, verso 12 diz: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Veja, Cristo está dizendo aos seus discípulos: amem uns aos outros como eu os amei. Esse foi o primeiro chamamento. Agora, eram comissionados para serem enviados aos outros. Nós nos amamos. Então, apenas deveria ser assim, né? Depois, somos enviados aos outros. Essa é a ideia. Agora, eles eram comissionados para serem enviados aos outros, como ele também foi enviado a eles, segundo a oração sacerdotal. Do mesmo modo como Jesus iniciou seu ministério pela recepção do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? No verso 21 que lemos diz: novamente Jesus diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Isso. Lá no capítulo 1, verso 32 e 33 diz: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. João Batista está vendo isso acontecer em Cristo. Eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. Então quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. E esse texto aqui, eu sei, irmãos, dá para ter polêmica aqui, mas não vou fazer polêmica. No verso 22, que diz... Verso 21, irmãos, está falando... Isso vai ficar melhor entendido nos próximos versos. Deixa eu já explicar para os irmãos. Há uma linha teológica, até pedobatista, eu tive conversando com o Felipe, ele achou interessante eu expor isso aos irmãos. William Hendricks, no seu comentário, um pastor presbiteriano muito respeitado, eles vão dizer que o que Cristo está fazendo aqui, esse comissionamento, é um chamado de fato, possivelmente, talvez, se eu não tiver entendido mal, a pregação do Evangelho. Mas tem uma ligação com o próximo verso de formar homens para que possam exercer juízo na igreja, com aqueles que pecaram e com aqueles que não pecaram. Ou com os que pecam e com os que não pecam, os réprobos e os salvos. O que eu quero dizer? Lembra de Mateus 18, onde a igreja é chamada para julgar aqueles que impenitentes e considerá-los publicanos? Para eles, o que acontece aqui, a linha lógica deles é: Cristo chama alguns homens e enche do Espírito Santo. Esses homens que são cheios do Espírito Santo, esses homens agora são preparados, capacitados para exercerem julgamento na igreja, daqueles que são réprobos e daqueles que são filhos de Deus. É o que acontece mais ou menos em nossa assembleia. Porém, numa eclesiologia presbiteriana, isso funcionaria somente
com os presbíteros. Eu achei interessante trazer isso para os irmãos, porque isso é uma visão reformada. Ficou claro para os irmãos? Isso aqui seria mais ou menos uma capacitação. Eu não afirmo totalmente se é só essa linha, tá? Porque no comentário do Hendricks ele é bem abrangente, talvez não seja só isso que ele quis dizer, mas no final dos versículos, das explicações dele, ele vai chegar mais ou menos a essa conclusão, tá? Deixa eu deixar bem claro que não é totalmente só isso, tá? Novamente, Jesus disse, então, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou e eu os envio ao mundo. No verso 22, para ficar mais claro, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ele agora soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Irmãos, não vamos mistificar aqui de novo, tá? Esse sopro aqui é um sopro. Simplesmente. No poder do Espírito, Jesus exercitara o ministério da misericórdia e do juízo. Vamos entender então o que quer dizer isso daqui que está acontecendo. Porque Jesus vai comissionar os seus discípulos, ele vai lembrando da oração sacerdotal, de que o Pai enviou ele, e agora que o Pai o enviou, ele vai voltar para o Pai, e agora que ele vai voltar para o Pai, ele vai enviar os discípulos. Tenham isso em mente. O ministério de Jesus era um ministério de misericórdia e de juízo. E é isso que a igreja vai ficar responsável para dar continuidade. O ministério de misericórdia e juízo. Vai lá em João capítulo 12, verso 44. Verso 42 ao 44. Verso 40, capítulo 12, verso 44 ao 50. Diz assim: Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi os condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E o que esses versos têm a ver aqui agora? Esse é o ministério de misericórdia e de juízo. Cristo diz que não veio para condenar o mundo, porém para salvar. Só que as próprias palavras, as palavras pregadas por Jesus, essas já condenavam quem rejeitava. Entende? E isso tem totalmente a ver com os próximos versículos, a qual a igreja vai ser incumbida do quê? Da pregação do evangelho. Cristo está chamando agora, como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês, e da mesma forma como eu exerci a misericórdia, vocês também vão exercer misericórdia, vocês não vão mandar ninguém para o inferno, vocês vão pregar as boas novas e vão dizer que há salvação em Jesus Cristo, e as palavras que vocês disserem, essas condenarão quem vos rejeitarem. Entendeu? É isso que o versículo está querendo dizer. Semelhantemente, os discípulos proclamavam sua palavra que joeira os homens para toda a eternidade. Ou seja, irmãos, não queira se pôr em posição de juízo. Eu não vou entrar nesse mérito de aplicação, mas o ministério de Jesus não era para condenar, mas era para salvar. As palavras rejeitadas, repito, é quem condenava. Então não se preocupe em ficar procurando quem vai ser condenado, quem não vai ser condenado. Isso não nos cabe. As próprias palavras de amor, de misericórdia que a gente prega para que a pessoa venha a Cristo, se ela rejeitar, automaticamente, isso estabelece juízo sobre a vida dela. E será ser isso mesmo? Vamos para o próximo versículo, que é o último.
Se perdoarem os pecados de alguém, e percebe, irmão, só parando aqui rapidinho, isso aqui é para quem tem o Espírito Santo. Exercer juízo e ministério de misericórdia. Verso 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Mateus, capítulo 16, o verso 19. Diz assim: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E por último, Mateus 18, que diz: Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. A mesma repetição. Percebe a quem Cristo está dando essa função? É que é onde eu disse, eu não quero ser injusto com os pedobatistas, mas é aqui onde eles vão dizer que isso foi dado aos presbíteros. Não só aos presbíteros, mas é o que a linha vai levar a dar essa compreensão. Tá? Mas aqui, irmãos, tenhamos em mente isso para nós agora. Cristo dá essa ordem à igreja. Do mesmo modo como Deus soprou vida no pó, e assim criou o homem, aqui o Filho de Deus assoprou o Espírito Santo em seus discípulos, e assim criou uma nova humanidade. Isso dava direito de ser quem eles eram depois. Num sentido, os versos 21 e 23 descrevem o equipamento da igreja, isto é, a renovação do povo de Deus e o fortalecimento do seu ministério. Tanto o escopo como a sequência dos acontecimentos aqui resumidos são por demais significativos. Primeiro, vamos recapitular para a gente aplicar no final. Primeiro, Cristo legou conforto e paz, baseada em sua conquista sobre o mal. Antes, porém, que esta dádiva, vinda da mão cravejada, se diluísse numa alegria temporária, os confortos foram imediatamente comissionados a ministrar no mundo hostil. Antes que os discípulos pudessem se alegrar somente de maneira temporária, Cristo, através do conforto que Ele deu, Ele os comissiona para o ministério da pregação do Evangelho. Não lhes pediu que servissem pelo seu próprio poder, uma vez que foram consagrados e capacitados pelo Espírito Santo. E por isso que eu disse que aqui é para quem tem o Espírito Santo. Finalmente, apenas estes, cheios com a presença de Cristo, foram autorizados a decidir sobre questões fundamentais da vida, ministrando perdão e juízo. Somente aqui os discípulos poderiam exercer o ministério de perdão e de juízo, como acontece nas nossas assembleias. Estão aqui as visões centrais que determinam a compreensão joanina do que seja a igreja. E vou terminar aqui, irmãos. Alguns suscitam um problema, porque nesta passagem se diz que o Espírito Santo foi dado na tarde do primeiro dia da semana, isto é, menos de 24 horas depois da ressurreição. Enquanto em Atos capítulo 2, versículo 4, o Espírito Santo parece ter sido outorgado no Pentecoste, cerca de 50 dias após a ressurreição. E aqui está a grande polêmica. De fato, porém, o Espírito Santo tinha sido uma realidade no mundo desde o tempo da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, majoritariamente eu acredito que se entende que é o Espírito Santo pairando ali. Há quem diga que não, mas majoritariamente eu acredito que seja essa linha, geralmente, que é dada. Mas a partir de agora, sua presença estaria inevitavelmente ligada ao ministério de Jesus. O Espírito Santo estaria agora ligado diretamente ao ministério de Jesus. João descreve a primeira infusão do Espírito no grupo de discípulos. É o que está acontecendo aqui agora. Porque, irmãos, qual é a grande polêmica? Fala assim, mas peraí, que contradição é essa? Existia uma promessa em Joel que o Espírito Santo seria derramado. Agora, o próprio Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. E Atos 2,4, como é que fica? É exatamente isso que nós vamos entender agora.
João descreve a primeira infusão do Espírito no grupo de discípulos, ao passo que Atos retrata sua vinda climática semanas depois na comunidade reunida e permeada pelo poder da oração. Nesse estágio inicial, em João, a presença do Espírito Santo não era suficientemente forte para iniciar um ministério mundial. Realmente, como a próxima sessão indicará, os discípulos não se convenciam nem a si mesmos de que tinham visto o Senhor. O que eu quero dizer com isso? O que Cristo fez foi o seguinte: ele comissiona e ele diz: agora, como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Para que isso aconteça, Jesus vai subir e ele tem que deixar o Espírito Santo sobre eles. Nós não podemos, a igreja não pode realizar nada à parte do Espírito Santo. Então, Jesus está entregando-lhes o Espírito Santo, dando a eles o Espírito Santo, com uma capacidade, um dom para começarem a exercer o seu ministério. Porém, em Atos capítulo 2, o que acontece é uma outra coisa. É um revestimento, um poder para atuar de forma mundial, geral, sobre todo o mundo. Entende a diferença? Não convenceu? Em Atos capítulo 2, entretanto, o que começara como um sopro suave aqui, se transformou num som como de um vento impetuoso, impelindo os discípulos a um testemunho público sem qualquer medo. E por que é a diferença? Irmãos, aqui Jesus concedeu a eles o Espírito Santo, mas eles não conseguiram, não o Espírito Santo, mas eles não estavam cheios ainda, não conseguiram convencer nem Tomé. Lá, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas de uma vez. Puf. Na próxima, 5.000. Puf. Entendeu? Não que o Espírito Santo está menor aqui, mas significa que o ministério que o Espírito Santo começou a exercer na vida deles foi de uma maneira diferente. Simplesmente isso. Simplesmente isso. E eu não vou além disso. De maneira diferente. Hoje nós, como igreja de Cristo, devemos então buscar, a partir do que vemos, irmãos, a capacitação do Espírito Santo, não como uma segunda bênção. Como eu até falei com o Fábio, com os irmãos, eu vou ter que pregar contra a segunda bênção. E eu vou até terminar com isso, para que textos como esse não causem polêmica. Há uma ideia bem forte no meio pentecostal de que, e eles usam, eu não sei se é esse texto, mas que você primeiro é salvo, e talvez isso aqui estaria acontecendo com os discípulos. Eles são salvos, são cheios do Espírito Santo, são selados. E lá em Atos 2, capítulo 2, verso 4, o que acontece seria, então, essa segunda bênção. Mas não é. A única coisa, as Escrituras não falam sobre a segunda bênção. A única coisa que a Bíblia diz que é que Jesus Cristo lhes ortogou, lhes concedeu o Espírito Santo, assoprou o Espírito Santo sobre eles. Então eles começaram a exercer um ministério. 50 dias depois eles receberam, em Atos capítulo 2, a promessa de Joel 2, que até lá, Lucas retrata lá a promessa. Acabou, é isso. Aí, irmãos, se quer além, como diz o pastor, né? Já não é comigo. Amém? E por fim, uma conclusão. Agora que o Senhor nos ortogou sua paz, todo crente em Jesus Cristo tem paz para com Deus. Então agora que o Senhor nos ortogou paz, sua paz, nos reconciliando com Deus, nos selando com o Espírito da promessa, enchemo-nos do Espírito Santo, como diz Efésios capítulo 5, versículo 18. E vamos terminar lá? Diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando em si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Aqui está o que é ser cheio do Espírito Santo. Sujeitar uns aos outros. Cantar alegres. Ter os nossos corações ricos pelas Escrituras. Meditar na palavra de Deus. E viver, à medida que o Espírito nos capacita, a uma vida prática dessa forma.
Amém, irmãos?